Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região, mais perto de você. No programa de hoje vamos falar sobre o aproveitamento da água. Quer saber mais sobre esse importante assunto? Acompanhe agora no programa Questões. Nosso planeta é composto por mais de 70% de água. Desde o início, é possível perceber a importância dessa substância para a natureza e para o homem. Assim, nada mais adequado do que se usar e aproveitar devidamente a água. A água é uma substância que tem propriedades físicas totalmente interessantes do ponto de vista para manter a vida. Ela é um líquido que nas condições ambientais nos favorece troca de calor, nos favorece a hidratação e favorece a condição para a vida. Haja vista que boa parte da constituição dos materiais em si, da massa corpórea dos seres humanos, dos animais, da madeira, de todos os seres vegetais, boa parte da nossa constituição é água, né? Então, na verdade, é um material imprescindível, né? E é o material mais consumido, na verdade, mais utilizado, né? No mundo é a água. A questão da tecnologia e da produção em massa, no caso, produção em grande escala, inicialmente ela não preocupou com a quantidade de água que estava sendo utilizada. Ou seja, processos industriais são realmente realizados e não tinha até então a consciência com relação à utilização dos recursos naturais, por exemplo, água. E, em contrapartida, a questão tecnológica pode também contribuir para vários processos, como, por exemplo, tratamento de efluente e condições de reuso da água. Separar o que é água salgada de água doce, a gente vai ter uma proporção de menos de 1% em água doce. Se a gente ainda separar que a água doce ela ainda pode estar também nas geleiras, né, e em formas que a gente não tem uma exploração tão fácil, o resto que sobra para nós seria o quê? Os rios, os corpos d'água, as águas subterrâneas. Isso representa 0,5% apenas da água disponível no mundo. Ou seja, 99,5% da água ou está nos oceanos ou estão congeladas nas geleiras. Então, água doce que pode ser aproveitada, 0,5%. Líquido, incolor, sem cor e inodoro, sem cheiro, composto de hidrogênio e oxigênio. Esse é o significado encontrado no dicionário para a água. Ela é uma das substâncias mais abundantes em nosso planeta e aproximadamente 70% da superfície terrestre é coberta por ela. Desse modo, é preciso entender a importância da água em todas as espécies, principalmente na nossa vida, já que aproximadamente 80% de nosso organismo é composto por água. A água é de suma importância para a sobrevivência, questão de energia, vem tudo da água para a nossa sobrevivência, nosso uso. Todos os processos vitais nossos, do nosso equilíbrio enquanto organismo vivo, passam e necessitam da água. Então ela é fundamental para a vida e principalmente para a vida humana. Além disso, ela é fundamental na nossa rotina, tanto para a parte do nosso conforto, para vivermos de uma maneira confortável e agradável, como também para a questão sanitária. A água é fundamental na higiene e na manutenção das condições que diminuem a possibilidade de doenças e, portanto, aumentam a qualidade de vida. Além disso, temos também a importância da água enquanto matéria-prima ou parte do processo de comércios e de indústrias. Então, nós temos aí também todo esse aspecto da água profundamente importante na vida das pessoas. O Brasil é um país privilegiado com relação à disponibilidade de água, pois detém 53% do manancial de água doce, disponível na América do Sul, e possui o maior rio do planeta, o Amazonas. No entanto, mesmo com essa grande disponibilidade de água, o país sofre com a escassez e, em alguns lugares, a tendência é piorar. Segundo dados da ONU, a Organização das Nações Unidas, a previsão é de que lá pelo ano de 2025, metade de toda a população do planeta enfrente problemas relacionados à falta de água. O susto que nós todos estamos passando nesse ano de 2014. A gente não tem até 2025 para esperar, né? Já aconteceu de imediato uma situação que nunca tinha acontecido
em mais de praticamente 100 anos de dados históricos, não se tem notícia aqui na região de nenhuma estiagem do tamanho que se abateu sobre a região sudeste nesse ano. Então isso já é um alerta que talvez 2025 esteja mais próximo do que a gente supõe. Até em 2015 nós vamos sofrer com a questão da água, o nível de chuvas tem diminuído bastante. Mas o que tem provocado tudo isso, além do aquecimento global, a falta das pessoas se conscientizarem quanto ao desperdício, o próprio tratamento do esgoto também, a falta deste tratamento faz com que também o rio fique mais poluído e a fonte, que é o manancial, tenha mais problemas na retirada dessa água para o consumo e ser tratada para a população. É importante todo mundo tá antenado, né, nessa situação de uso de água. As nascentes seriam uma das possibilidades, né? Porque principalmente em áreas urbanas hoje a gente tem a questão de permeabilização do solo e a gente tem sempre a água correndo e sendo lançada direto nos cursos d'água e diminuindo a infiltração. Então a gente tem problema de abastecimento até do próprio lençol freático e dos aquíferos. Então seria preservação de nascente, conservação de solo, todos esses são métodos importantes, são medidas importantes que vão ajudar a preservar, a aumentar a quantidade de água. Isso é estatística, que uma seca desse nível poderia acontecer hora menos hora. E ela aconteceu nesses últimos 3 anos, né? Então, agora, o que nos resta é ter um certo discernimento para o uso dessa água e esperar realmente que as chuvas recarreguem os sistemas de abastecimento, né? A consciência é o principal fator do ponto de vista para a economia de água, normas de reuso, consciência para a utilização, não somente doméstico, mas também do ponto de vista industrial. O Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre o aproveitamento da água. No próximo bloco, saiba como é possível realizar esse aproveitamento hoje. FUNED, 50 anos de uma história para sempre. Hábitos, costumes e até manias também são grandes responsáveis pelo desperdício de água. Por isso, é preciso que existam intervenções para se transformar esse quadro que ocorre nas casas e no dia a dia dos cidadãos, onde é consumida, até nas redes e espaço público, onde é distribuída a água. Se a gente pegar cidades grandes, quanto maior a cidade, maior a renda das pessoas, maior vai ser o desperdício. Capitais têm um consumo de água, um desperdício de água muito grande. Então, é um contrassenso, ou seja, as pessoas que têm educação, as pessoas que têm acesso a essa educação, né, na verdade, as pessoas que têm acesso a uma renda alta e elas não têm consciência desse uso racional da água. O Brasil, infelizmente, até o momento, ele não detém de políticas públicas para normas de reuso de água. Então, se o empreendedor hoje quer fazer a utilização de água de reuso, um tratamento de efluente para que ele possa, então, reusar água no seu componente, no seu ambiente industrial, ele não tem normas técnicas para que ele possa, então, seguir. Então fica complicado. O empreendedor trata o efluente e até que momento que ele pode usar. Essa água vai ser usada para a finalidade de limpeza, descarga, para o processo industrial. Então faltam normas técnicas nacionais para que isso possa acontecer. Então, na verdade, deveria ser campanhas realmente de educação, né, e campanhas de controle, né, como, por exemplo, Divinópolis já tem há alguns anos uma lei que proíbe
os postos de gasolina de lavar carros todos os dias, né? Então são 3 dias na semana apenas. E eu acho que é limitar mesmo, é fazer uma fiscalização maior nas empresas, fazer fiscalização quanto à utilização de poços artesianos, né? Cursos d'água como um todo, fiscalizar os maiores consumidores e também disciplinar a população. Infelizmente, num curto prazo, a disciplina vem na forma de coerção, multa, né? E fazer com que quem queira ou necessite consumir, que ele tenha que pagar mais caro por isso, né? O mau uso dos recursos hídricos e destruição da biodiversidade em escala global são algumas das causas da escassez de água no mundo. O fato é que o crescimento da demanda por água no planeta aumentou consideravelmente. Enquanto a população mundial dobrou entre os anos de 1900 a 1997, o consumo de água cresceu 10 vezes mais. É preciso que a população tenha mais consciência do uso adequado da água. Caso contrário, todo o planeta sofrerá sérias consequências nas próximas décadas. A gente tem um crescimento populacional, né? A gente tem uma densidade populacional que muitas vezes está onde não se tem a maior quantidade de água, e aliado a isso nós temos problema de desperdício, que é muito grande, e problema de poluição, que vai inviabilizar o uso daquela determinada água. As pessoas agora, eu acho que perceberam que não só o Nordeste, não só o Vale do Jequitinhonha ou o Norte de Minas é que estão sujeitos à restrição hídrica. A gente viu o Sul de Minas, o Centro-Oeste, até mesmo a região da Zona da Mata e o Triângulo Mineiro com restrição hídrica. Então, primeiro passo, percebermos que o problema é real, concreto e está próximo. Isso é fundamental para a conscientização. Segundo lugar, também que é fundamental, é a gente perceber os múltiplos usos da água numa bacia. Conforme ele tem o uso, 70% da água numa bacia é com o uso agropecuário. Pequenos produtores, agronegócio, pecuária, né? E temos aí em torno de 10 a 15% para abastecimento humano, em torno também de 10 a 12%, varia dependendo da região, para uso industrial e em torno de 5% outros usos. Precisamos que esse uso múltiplo seja otimizado. Um outro grave problema da falta de água é o desperdício. Segundo dados do Instituto de Educação e Pesquisa Ambiental, em média, 78% do consumo de água é gasto no banheiro de nossas casas. Por exemplo, um banho de mais de 15 minutos chega a gastar de 95 a 180 litros de água limpa. Por isso, é necessário urgentemente que as pessoas se conscientizem mais sobre o uso adequado da água, pois sabendo usar, não vai faltar. Então a gente reduzir os banhos, não tomar aqueles banhos demorados, ficar cantando aí no chuveiro, é muito bom, muito bacana, mas eu acho que é um momento que a gente tem de repensar alguns hábitos. Descarga de vaso, se possível utilizar aquela caixa acoplada no vaso e não aquela descarga que fica na parede, a válvula de descarga. A válvula gasta muito mais água do que a caixa acoplada. Além disso, tem gente que tem mania, usou o fio dental, ou às vezes fumou um cigarro, ao invés de jogar no lixo, joga no vaso sanitário e dá descarga. É uma prática também que deve ser evitada. Mesmo quando utilizarmos o vaso sanitário para o fim a que ele se destina, nossa descarga tem que ser a mais curta possível. Aproveitarmos a água usando a máquina de lavar na capacidade máxima e até, se for possível, reutilizar essa água da máquina numa lavagem de piso, em alguma utilidade menos nobre, né? E precisamos também ter a consciência de que a gente deve evitar lavar carros e lavar passeios com mangueiras. Usar o balde ou, caso seja necessário, aquelas maquininhas de alta pressão ou o esguicho na ponta da mangueira que já reduzem um pouco o consumo. É saber que não temos mais tanto recurso hídrico. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que pensar que nós não temos muita água. Então, de acordo com a ONU, 110 litros é que uma pessoa gasta diariamente para fazer as suas funções rotineiras, como escovar os dentes, tomar banho, cozinhar. As pessoas precisam se conscientizar. Banhos rápidos de 5 minutos, não dá para tomar banho mais de 15 minutos. Fechar a torneira para tomar banho e sem contar para escovar os dentes. Na lavagem de louça também tem que fechar a torneira.
Então, na verdade, a gente tem uma precipitação muito forte, por exemplo. Como as cidades elas estão impermeabilizadas, né, a gente tem asfalto, a gente tem concreto, essa água vai cair nessa superfície e ela vai rapidamente para o curso d'água. Isso é um problema. Isso causa as enchentes, por exemplo, e não dá tempo suficiente para que o solo recarregue a quantidade de água necessária para criar o lençol freático, para aumentar o lençol freático, para ter o curso natural dos rios. Então, isso é um problema sério. Então, penso eu que o poder público, com relação aos ministérios, por exemplo, da educação e também outros mais de meio ambiente, em fomentar as condições de práticas de tratamento de efluentes, as condições de reuso da água e principalmente a conscientização. Ou seja, usar pouco para a gente sempre ter esse bem, para que ele sempre consiga ser utilizado de maneira adequada. O Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre o aproveitamento da água. No próximo bloco, conheça intervenções para o aproveitamento da água. Em várias cidades do Brasil ocorre de forma crítica o desabastecimento de água. Desde vazamentos, a falta de aproveitamento impactam na ampliação da indisponibilidade de água no país. Dessa forma, é necessário se buscar um consumo sustentável desse bem precioso. Os maiores vilões do consumo de água dentro de uma residência é a descarga e os banhos. Ou seja, só isso já é 62% mais ou menos do consumo de água de uma residência. Vai lavar vasilha, primeiramente passa uma água para poder tirar o material mais espesso. E muito importante também, qualquer resto de alimento, óleo, não jogar no ralo, sempre separar, colocar no lixo sólido, umedecer o material, passar a bucha com a torneira fechada e depois sim fazer o enxágue do material. Vamos pensar uma casa de mais ou menos 100 metros quadrados. Uma casa bem padrão, bem tranquila da gente imaginar. Essa casa ela poderia ter uma projeção de telhado da ordem de 90 metros quadrados. Se eu fizesse um sistema de calhas para captar essa água da chuva que cai nesse telhado, a gente consegue captar algo em torno de 100 mil litros de água por ano nesse telhado. 100 mil litros de água por ano, ele representa algo em torno de 45% do consumo de água da família no ano inteiro. E olha que interessante, você fala, mas consumo de água, né? Eu vou colocar essa água dentro da minha casa. Sim, a gente vai colocar essa água de chuva dentro da nossa casa, porque só 10% da água que a gente usa é consumo nobre. Esse 10%, a gente usa 5% da água para cozinhar alimentos e 5% para a nossa higiene pessoal. Detalhe importante também, as pessoas pensam que é muito simples furar um poço artesiano no quintal de casa para ter água de boa qualidade e para ter água em abundância. Isso aí é uma falsidade, porque essa água do subsolo ela vai recarregar o rio, ela vai recarregar as nascentes e ela pode ser usada para um futuro próximo. As pessoas furam em demasia, furam burlando as condições ambientais legais e, do ponto de vista futuro, as condições serão alarmantes e catastróficas. Há quem desperdice a água, mas há também aqueles que evitam desperdício e criam alternativas para aproveitar a água. É o caso do seu João. Há mais ou menos 3 anos, ele criou um sistema de captação de água através da água da chuva e usa toda essa água nas atividades que não é necessário utilizar água potável, como lavar o carro e as calçadas. Mas ele afirma que a água é tão límpida que às vezes utiliza até para beber. A minha esposa foi pegar água no cano e veio aquela ideia de eu comprar a caixa e capturar só dessa varanda aqui, né? Porque das teias eu não quis pegar não, porque da teia dá mais sujeira, né? Mas eu ainda vou bolar aí no jeito de pegar da teia mesmo, diminuir o sujo, né? Porque dá muito sujo. Mas muitas pessoas falam comigo, mas para que isso? Isso não vai adiantar, não vai... Bom, eu senti por mim que ia assim, né? Ia ser bom para mim na economia e ia ajudar para a mulher, as plantinhas dela ali, para ela guar, né? Lavar aqui a varanda, lavar lá na frente sem eu gastar água da Copasa. De acordo com a ONU,
Crianças nascidas no mundo desenvolvido consomem de 30 a 50 vezes mais água que as dos países pobres. Por isso, é preciso que o poder público crie e incentive ações e campanhas que ajudem toda a população a economizar água e também a se conscientizar. Além de ser de efeito imediato, né, como você disse, a conscientização de crianças e adolescentes, isso é uma multiplicação para o futuro. Né? O adolescente, a criança que aprende a usar racional, ela vai ser um adulto consciente e fazer um uso consciente. Então é um efeito muito bacana e muito positivo esse de educar agora a criança para que ela não só faça agora, como faça ao longo da sua vida. É fundamental que a linguagem seja adaptada para esse público. E a Copasa tem há mais de 20 anos em Divinópolis um programa chamado Programa Chuá, que faz a conscientização, principalmente de crianças em torno de 10, 11 anos de idade, quinta e sexta séries, que recebem palestras, informações, visitas às estações de tratamento. Nesses 20 anos, nos últimos 20 anos, mais de 80 mil crianças já passaram por esse programa. E ele é um exemplo de continuidade de uma ação que tem dado resultado. Acho muito importante o poder público tá atuando junto às escolas, junto a campanhas educacionais, talvez até criar alguma grade curricular dentro das escolas para a conscientização da população, não só da população mais jovem e até toda a população. Né? O poder público pode também criar leis ou criar critérios para reuso de água em indústria, para uso de água em próprias construções, captar água da chuva para reservatório. Eu acho que assim, é muito importante essa conscientização e atuação do poder público nesse sentido. As pessoas que for me vendo, ver o que eu fiz, né? Eu torceria para a pessoa que fizesse o mesmo que eu estou fazendo. Tem muitas pessoas que podiam fazer isso, assim, pelo sentido do governo. O governo podia até ajudar, né? Porque eu não tive ajuda, né? Eu tive a minha ideia, eu fiz por conta própria e eu achei que foi bom, né? Eu acho que o governo deveria ajudar, sim. Precisamos de campanhas de conscientização, precisamos que as pessoas tenham a consciência de que usar a água de forma racional não significa abrir mão do seu conforto. Pelo contrário, é manter o mesmo nível de conforto, porém com um consumo de água menor. Mas de acordo com a consciência ambiental, com o componente do currículo escolar, da educação ambiental, para que todos tenhamos a condição que a água já está faltando, nessa condição aí de distribuição desigual de chuvas, muita chuva no norte, pouca chuva no sudeste, isso aí, no cenário inicial, num futuro próximo, as condições são agravantes. Mas penso eu que num futuro relativamente distante, de acordo com a composição da educação ambiental no currículo escolar, das práticas de reuso de água e das questões fomentadas pelo poder público, o cenário ele pode voltar a ser um cenário interessante do ponto de vista de utilização, consumo, economia e uma água de boa qualidade. Às vezes a gente já tem uma questão cultural, uma questão da pessoa não entender que você está tentando levar para ela um novo modo de enxergar as coisas e a gente tem uma certa animosidade, né? A gente tem uma certa resistência dessas pessoas mais maduras, né? Agora, a criança e o adolescente eles são mais aptos à educação, né? Então, se a gente traz para a escola essas disciplinas de água, essas discussões, que na verdade a maioria das escolas já fazem, né, mas fazer mais intensificado, né, eu acho que a gente já cria um choque bacana nesse pessoal. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa em que conhecemos mais sobre o aproveitamento da água. Se você quer saber mais informações sobre esse importante tema ou sobre quaisquer outros temas, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo blog. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui, na TV Alterosa.